Ok, vamos buscar entender por que os cupins subterrâneos, os cupins de solo, eles fazem aqueles caminhos, né? Qual o objetivo daqueles caminhos ali? O que quer dizer? É preciso entender o porquê desses caminhos, o que fazer. Será que eu posso mexer ou tenho que logo chamar um profissional? Veja bem, os caminhos de cupins, dos cupins subterrâneos, dos cupins de solo, os cupins arbóreos, como queiram, ali é um perigo anunciado. Se você vê um caminho de cupim, é o caminho, eu vou colocar aqui o primeiro ponto, como caminho visível. Se você vê um caminho de cupim, não destrua, porque se você destruir, ele vai refazer. E no momento que ele refaz, geralmente ele vai buscando outra rota. E aquela parede ali que já tinha acabado de ser pintada, vai ficando cada dia mais borrada. Vai ficando estragada aquela parede ali. Então, se você vê aquele caminho, tá visível ali, aquele como fosse um tubozinho, não destrua, né? Aquele caminho é indício que existe cupins subterrâneos, cupim de solo. Mas por que justamente o caminho? Ou como fosse um tubo? Por isso que os cupins, quando a gente vê aqueles caminhos, a gente já identifica como cupins, como os termídeos, né, que vivem em tubos. Por isso que é chamado Nasuti termes, ou seja, cupim de nariz que vive em tubo, ou Coptotermes, ou seja, todo cupim que termina em termes são os cupins que eles fazem esses tubos, esses caminhos. Então, ali já se identifica que ali existe uma infestação de cupim, uma presença de cupim. E a partir daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, lógico, que chamar um profissional, ok? Mas tem, primeiramente, antes do que tudo, porque quando tem o caminho visível ali já é um caos, ali já é arriscado, já tem que chamar de imediato. Mas acontece que antes de formar esse caminho, vou colocar aqui como fosse um caminho grosso, eles traçam um caminho oculto, ou seja, que não é um caminho que eles deixam esse tubo. Esse tubo é uma formação de fezes, de excrementos, junto com saliva, deixado pelos operários. E ali eles vai formando aqueles caminhos. Eles têm um objetivo para isso, né? Eles têm um objetivo. Qual o objetivo? Eu vou logo adiantar. O objetivo desse caminho é de transferir, ou então para que as colônias sejam transitadas, né? Lógico que, no sentido geral, o objetivo principal é para transpor ou levar uma rainha substituta para a formação de uma colônia secundária no alto, né? Porque são arbóreos. A maioria dos cupins, né, que traça esse tubo, eles são arbóreos, fazem as suas casas no alto, seja ele Coptotermes, Coptotermes havilander, Nasuti termes, eles geralmente têm essa ideia do alto. Mas existe o caminho oculto, ou seja, que é antes da formação do tubo. Poucas pessoas conhecem. Geralmente, entomologistas na área de controle de pragas conseguem ainda identificar, estuda a questão dos insetos das pragas urbanas, consegue identificar com antecedência, antes dele formar na parede, aquela parede bonita que acabou de ser pintada, consegue identificar através de alguns traços um pouco não perceptíveis, né? Mas só quem realmente entende consegue perceber, visualizar que ali ele está traçando um caminho futuro para depois eles virem na construção dos tubos, né? Geralmente é um rastro de feromônio que é deixado para que eles possam transitar, indo e voltando nessa formação e identificar os resíduos ou então as substâncias orgânicas, as substâncias vegetais, para poder formar os tubos e, na sequência, as colônias secundárias. Ok? Então,
O que você tem que fazer? Você não pode destruir. Ah, mas e se eu borrifar com o veneno? Não vai conseguir eliminar. Se você quebrar, como eu falei, danificar, eles vão formar um novo caminho. Porque você pode colocar um inseticida pulverizar, mas não resolve. Talvez seria borrifar, poderia até adiantar, mas ainda assim não seria a solução. Então, o que eu tenho que fazer realmente quando ver os caminhos? Qual a atitude correta? Eu tenho que primeiro procurar um especialista em controle de pragas que tenha conhecimento etimológico em cupins. É isso. Não adianta simplesmente telefonar e dizer assim, olha, estou com problema de cupim e quanto é? Não, é necessário que um especialista na área de controle de pragas, conhecimento de entomologia, né, vá lá, faça uma vistoria, uma inspeção e dê um laudo, né, dizendo o que realmente tem que ser feito. Você tem que identificar a espécie e qual a metodologia de controle. Então, só assim a gente vai ter 100% de probabilidade de fazer o controle eficaz, ok? Um abraço.